Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 24 minutos de 7 de fevereiro de 2021. Como diferenciar um conservador de um revolucionário? O que diferencia um conservador de um revolucionário? Bom, basicamente a minha tese é que todos nós, e é bom que estamos, não diria insatisfeitos, mas a gente está parcialmente satisfeito com o que temos. Né? Todo mundo tem algum grau de satisfação ou de insatisfação com as coisas como elas são. Tá? Seja a nossa realidade, seja a realidade social, seja a realidade científica, seja a realidade técnica, né? Nós temos algum grau de insatisfação e é muito bom, é muito saudável que a gente tenha algum grau de insatisfação, né? Que a gente não esteja simplesmente querendo que as coisas nunca mudem, que as coisas permaneçam estáticas iguais. Mas existe uma postura conservadora para atacar o problema e existe uma postura revolucionária. A postura conservadora é entender que a primeira coisa a preservar é tudo que nos antecedeu, porque nós estamos num patamar técnicos de postura social, de harmonia social, de abundância, uma série de coisas que nossos antepassados mais remotos não tinham. Né? Muitas coisas que acesso à ciência, acesso ao conhecimento, à técnica, as relações sociais estão mais amistosas do que já foram, ao contrário do que alguns pensam. Era tudo harmônico lá atrás, não era, era bem mais violento, bem mais difícil dos conflitos humanos. Né? Então, nós temos que dizer que, bom, não vamos jogar a água da bacia fora. Mas, claro, que com prudência podemos mudar, podemos evoluir, devemos analisar todas as coisas com muita prudência, mas com muita referência, até recorrendo à ciência, recorrendo ao pensamento, à racionalidade, ah, recorrendo ao que os nossos antepassados nos ensinaram a recorrer para melhorar as sociedades, para melhorar a nossa própria condição. E existe o pensamento revolucionário que acha que que a essência está errada, a, a base, o alicerce de nossa sociedade está errado, as relações humanas estão erradas, e que só uma mudança realmente violenta, ou seja, só a destruição desses alicerces é que permitiria a construção de uma sociedade melhor. Tem que derrubar o edifício para construir algo no lugar, né? Ou então, né, até o revolucionário que quer simplesmente espolhar, né, quem tem alguma coisa, quem aí vê a sociedade como os distintos, né, aqueles oprimidos e opressores, ou então possuidores e despossuídos, e, bom, vamos lá, vamos roubar, é o simples saque, a apropriação, a desapropriação, enfim, a pilhagem, né? A pilhagem como uma solução. Isso não é nada novo, isso é bastante antigo na história, está na Bíblia, inclusive, né? A pilhagem como uma estratégia de certos indivíduos, grupos ou de umas sociedades para se dar bem, para resolver algum problema pela via da pilhagem. Então, tanto o cara que quer destruir o edifício como o que opta pela pilhagem, ele é um revolucionário em oposição ao conservador. Né? Mas ele não tem a posição liberal? Não, essa posição liberal não diz respeito a isso. O liberalismo econômico é uma série de teorias econômicas dadas na economia que são importantes, tá? Mas que não diz respeito a isso. E o liberalismo comportamental também diz pouco em relação a isso. É, ele quer ser mais. Ele quer meio que deixar os padrões morais um pouco mais frouxos em favor dos padrões éticos, cada um decida, ou cada pequeno grupo decida o que vai fazer, se vai consumir drogas ou não vai, se vai fazer sexo dessa forma ou não. Então aí existiria o chamado liberalismo comportamental, que os conservadores, baseados nos seus antepassados, tendem mais a dizer, bom, vamos devagar nisso aí, porque nossos antepassados tinham muita atenção a essa questão dos comportamentos, tinham certos padrões morais mais rigorosos, e isso deu muito certo, então não vamos mexer nisso de uma maneira brutal, mas claro, vamos aceitar que as pessoas têm tendências, têm pulsões, têm seus impulsos, que há pulsões na raiz
dos desejos, das vontades. Né? Isso é basicamente assim, em resumo, seria esse o conservadorismo e o revolucionarismo. Eu penso que não dá para entender conservador distinto de revolucionário pela questão da revolução, porque conservadores também fazem revoluções. Apenas a gente tende a associar o conservador a alguém que faz uma reforma, mantendo algumas estruturas, porque ele acha que elas são boas, ou porque a gente não pode dispensá-las de pronto, né? Não deve dispensar. Não pode. Não deve. Não pode dispensá-las sem um prejuízo desproporcional, né? Que seria contrário aos objetivos da reforma, né? E nesse sentido, a gente pode até observar que, historicamente, os liberais na Inglaterra e na França foram, na Inglaterra, um pouco mais reformistas, a coisa se deu de maneira por outros caminhos, porque tu pode dizer, olha, na Inglaterra, na verdade, houve uma revolução bastante destruidora, eles mataram o rei também. A questão é que eles não viram como uma briga da burguesia contra a nobreza, eles viram como uma briga dos protestantes, né? Os puritanos dentro do anglicanismo, tentando evitar a perseguição que volta e meia o rei era mais católico ou menos católico e perseguiu os protestantes. Então acabou havendo historicamente um alinhamento da burguesia com o puritanismo, e os nobres, muitos deles ainda eram, ou a maioria deles era católica, né? E aí esse conflito, se tu perguntasse, fizesse um censo entre os ingleses na Guerra Civil Inglesa, eles não iam dizer que eles estavam buscando lutar contra os privilégios da nobreza ou livre mercado de jeito nenhum. Eles não iam se representar dessa maneira. Eles diriam bem que o problema era a perseguição religiosa, a liberdade religiosa, nesse sentido, liberdade de costumes ou de crença, no caso. Na França é mais esquemático, né, que houve um grupo muito importante que queria tacar fogo em tudo e trocar até a contagem das horas, os dias do mês, né, acabar com a religião católica e não botar nenhuma religião propriamente no lugar, ou colocar uma religião do Estado. Então, eu sempre, quando eu me caracterizo como conservador, eu explico em que sentido conservador. Eu sou conservador no sentido de não me identificar com o iluminismo racionalista que eu associo a essa pretensão de reformar do zero utilizando a pura razão. Claro que existe uma têmpera aí, alguns racionalistas eram mais sensatos, muitos racionalistas ou iluministas continentais ou liberais continentais, se tu vai analisar em detalhes, eles são muito mais sensatos do que se esperaria, né? Mas há essa associação genérica, assim. O iluminismo empirista britânico, vamos dizer assim, escocês e inglês, principalmente, um pouco também o Burke, ele é acho que irlandês, não me lembro agora, e o iluminismo racionalista, muito francês, muito alemão, né? Que é aquela ideia de que com a pura razão a gente vai poder dizer, olha, a sociedade deveria ser assim, 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 está tudo errado, a gente tem que partir do zero, né? Tipo o Descartes lá, eu vou ignorar toda a tradição, mas se tu for olhar em concreto, o Descartes diz, não, eu vou manter algumas regras de segurança, eu não vou me enforcar porque eu não tenho certeza se se enforcar leva à morte, né? Então, existe o iluminismo racionalista e existe o pessoal puro e simplesmente maluco, né? Que quer tacar fogo em tudo. E esse é talvez o estereótipo, inclusive, do revolucionário pode ser problematizado. Nem todo revolucionário é um louco maluco que quer tacar fogo em tudo. Infelizmente, muitas vezes... Regis, agora piorou bastante, vai ter que mexer aí.
Piorou bastante, está dando uma impedância aí, tem alguma coisa perto de outra coisa. Melhorou, melhorou. Melhorou. Mas não estou te ouvindo. Você desligou o microfone. Você desativou o microfone. Microfone desativado. Ixi, Pronto. pode estar acontecendo. Não, é que desativou aqui o. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que isso aqui também tem microfone, então eventualmente ele acaba ligando o microfone disso aqui e desligando ali. É, pode ser. Então, beleza, tá dando impedância, tá dando interferência. Agora tá com um ruidinho pequeno de fundo, mas é bem suportável, não tem problema nenhum. Não, é o problema que a gente tinha antes agora. É, mas bem suavizado. Tá bem suave. Porque eu tô te ouvindo através da caixa da televisão, que eu tô usando uma televisão grande aqui. Ah, não, tranquilo, beleza, então tá tudo bem. Tá tudo, mantém aí na... Pode ficar sem... Me ouve bem assim? Tô te ouvindo bem. Então não tem retorno, não tem problema nenhum. Retoma o ponto do luminismo, tá? Que a gente corta naquela parte. Então vou começar. O iluminismo, ele pode ser distinto em duas vertentes principais. O iluminismo racionalista, que é o que a gente geralmente associa com o iluminismo, são autores franceses e alemães, né? Que têm uma perspectiva muito focada na pura razão, permitindo refletir sobre os problemas da natureza ou da sociedade, e a partir da pura razão reformar todas essas estruturas. Então existiria uma espécie de caráter sujo da tradição, ela é depravada, ela é corrompida, e a razão vai então superar isso. Uma outra vertente que não é tão conhecida, não é tão ventilada, é o iluminismo empirista, aliás. Então, o iluminismo racionalista, pura razão, associada à Europa continental, principalmente à França e à Alemanha. A Alemanha não existe ainda quando ele se constitui, mas pensadores de localidades que depois vão compor a Alemanha são muito associadas a essa forma de pensamento. Em contraste, na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, na Irlanda e na Escócia, nós vamos ter os pensadores mais britânicos, né? Que são, então, associados com o iluminismo empirista. Ou também tem o liberalismo, conservadorismo, liberal-conservadorismo inglês, e o liberalismo continental, o liberalismo puro, entre aspas, da França. E está muito marcado por essas duas revoluções, né? A revolução, ou o processo de revoluções na Inglaterra. Então a gente vai ter a Guerra Civil Inglesa, e depois, só para meio que mostrar como é que, para fazer a configuração final, que vai ser a Revolução Gloriosa, na qual eles fazem importantes reformas, mas é falso dizer que não houve muita destruição e morte, só que ela ocorreu bastante tempo antes. Inclusive, a Revolução Gloriosa, ela termina 100 anos antes de começar a francesa, mas ela é tributária de um processo que ocorreu, sei lá, uns 40 anos antes, que foi a Guerra Civil Inglesa. Nessa, eles inclusive também mataram o rei, né? Depois restauraram de maneira bastante estável. Houve um período lá com o Cromwell, né? E depois foi restaurado. E aí, quando houve de novo um sinal de que haveria aquela confusão de religião protestante e católica, os protestantes mais ligados à burguesia e os católicos mais ligados a certos setores da nobreza, se resolveu definitivamente, aí inclusive se cria a Grã-Bretanha, em certo sentido, a Grã-Bretanha não, o Reino Unido, né, com o final da Revolução Gloriosa. A França vai avançar muito, mas ela vai aumentar essa tensão, porque o absolutismo lá vai criar certas estruturas que deixam a nobreza muito obsoleta, e a imagem que eles acabam adquirindo é de um grupo de sanguessugas, né? E aí, quando estoura a Revolução, por uma série de infortúnios, a gente já comentou várias vezes aqui, a noção é mais: vamos tacar fogo em tudo e vamos reformar do zero. Vamos reformar, inclusive,
o nome dos dias do mês, vamos acabar com a Igreja Católica, com as terras da Igreja Católica, vamos mudar até as horas do dia, né? Muitas dessas coisas não vingaram, né? Nem os dias do mês, muito menos as horas, ninguém se adaptou muito bem àquela questão do relógio. Vingou o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal vingou, e inclusive os ingleses mantêm até hoje o sistema imperial, né? Os ingleses menos do que os americanos até, é uma ironia, né? Mas enfim, o sistema imperial é esse, de libras, não sei o quê, várias medidas que não têm uma relação direta, elas surgem de tradições independentes. Então, na Inglaterra, eles fizeram um processo muito mais precoce, 100 anos antes ele estava resolvido, de certa maneira, estava configurado, e eles têm até hoje monarquia, eles têm até hoje o chefe de Estado é também o chefe da Igreja da Inglaterra, né? Na França, eles fazem realmente uma série de reformas muito mais radicais, então o Estado é laico, as terras da igreja acho que são confiscadas, não sei se depois são devolvidas, acho que não são devolvidas, tanto é que houve aquela polêmica lá de que quando houve o incêndio da Catedral de Notre-Dame, ela dizia, é um prédio público, né? Que ele nunca foi plenamente devolvido para a igreja. Aqui eu estou especulando, mas me parece que tem esses efeitos, né, que marcaram profundamente a história da França e foram muito influentes. Então, os professores de história, eles costumam enfatizar muito esse lado racionalista e pelo aspecto positivo. O pessoal não comenta muito a questão do terror, né? Que foi aqui um momento muito decisivo, que antes de haver o terror, o Edmund Burke, que é um pensador, se não me engano, irlandês, né? Ele vai fazer a famosa crítica ou reflexões sobre a Revolução na França, né? E no qual ele vai dizer, olha, essa pretensão de reformar a partir da pura razão, desde o zero, ela é muito, muito perigosa. O Pondé tem muita questão da imaginação moral, que o Burke ele vai falar sobre... ele imagina os revolucionários invadindo o quarto da rainha, da Maria Antonieta, né? E ele diz assim, alguma coisa como, eles vão entrar, eles vão quebrar, eles entraram e quebraram, e aí o problema eles rapidamente, notando que a rainha é apenas uma mulher, vão concluir que uma mulher, ou esta mulher, é apenas um animal, que pode ser, por exemplo, sacrificado. E, efetivamente, eles vão cortar a cabeça da Maria. Não foi assim, pronto, ela foi julgada, tal, foi primeiro executado o marido dela, e algum tempo depois ela foi executada. Inclusive, primeiro eles tiram do Luís XVI a condição de rei, então ele vai ser o Luís Capeto, né? Aí ele vai ser julgado e vai ser condenado e vai ser executado. E algum tempo depois a Maria Antonieta. Essa noção de perder toda a pompa, circunstância, tradição, o Burke não é totalmente antirrevolucionário no sentido de fazer mudanças que são necessárias, mas ele diz, é importante fazer isso com cuidado, vendo o que funciona, o que não funciona. Então, eu diria o seguinte, um conservador vai propor um projeto piloto. Vamos fazer um projeto piloto, vamos ver se isso funciona, ou quanto funciona, de repente até a gente vê o que funciona e o que a gente pode aproveitar, o que não funciona, a gente vai ter que adaptar, ou mudar, ou não usar, né? Um revolucionário diz, não, os princípios são esses, e então a gente tem que mudar, e não interessa se vai morrer muita gente, não interessa se vai morrer mais ou menos gente, não, interessa, do ponto de vista do conservador, se vai morrer muito ou pouca gente, inclusive interessa quem que vai morrer, né? Porque aqui há toda uma assunção, o conservador ele reconhece que há valores tradicionais que talvez até não saiba explicar o conservador, mas ele pressupõe, deve haver uma razão de ser, um motivo, uma boa razão para que nós tenhamos essa tradição. Essa tradição não pode ser jogada no lixo. É a figura que tu tentou usar do não jogar a criança fora junto com a água suja do banho, né? Então, precisamos trocar a água? Precisamos. Então, vamos tomar cuidado. Mas temos que tomar cuidado. Não pode jogar
fora a criança junto com a água suja do banho. Esse foco em não apenas o que mudar, mas como mudar, é uma diferença importante. Claro que aqui há uma estereotipia, até uma oposição exagerada, porque nem todo revolucionário ele quer tacar fogo em tudo, não vai botar fogo nas próprias roupas, vamos dizer assim, né? Ele vai pensar, não, a gente tem que fazer isso, vamos criar tal efeito na opinião pública para que possa haver tais e tais avanços. Então, em certo sentido, um conservador e um revolucionário são uma diferença em parte de princípios e em parte também de quantidade de ênfase, né? A ênfase do conservador é, olha, isso aqui está funcionando, tem defeitos, o que a gente pode mudar? Será que não dá para mudar sem destruir? Né? Mas o conservador vai dizer, não, eventualmente vamos ter que destruir isso aqui para poder reconstruir. Mas há um cálculo aqui que o conservador ele pensa, olha, os meus objetivos são bem mais comezinhos e estão ligados a valores tradicionais que eu recebi em parte dos meus pais, da minha cultura, da minha nação, talvez, e que são um valor a ser preservado. Se é para mudar para melhor, ok, é necessário. Ou está muito ruim, a gente precisa resistir, até destruir alguma coisa que está até funcionando, também, né? Então, quem seria o conservador nos estertores da União Soviética? Né? A gente poderia dizer, bom, a pessoa que diz, olha, o sistema não é perfeito, mas funciona, para mim funciona, ele é conservador. É o que Hobsbawm dirá a posteriori, né? Hobsbawm diz então, isso. Às vezes o cara está dizendo, não, estamos defendendo a revolução. Tá, mas essa revolução já tem 70 anos, né? Então, a revolução ela envelhece rápido. Os revolucionários rapidamente pegam o gostinho dos privilégios de revolucionários e aí a aristocracia, ou a nova aristocracia, ou democracia, se transforma numa nova oligarquia. Apenas, por exemplo, nas revoluções socialistas, eles começam expropriando os antigos proprietários, só que aí, indiretamente, através do Estado, através do reconhecimento, da participação na Revolução, ele diz, não, mas a gente tem um lugarzinho especial. Então, essa distinção, ela é muitas vezes superficial. No fundo, a maioria das pessoas de 40, 50 anos são conservadoras. Claro que o cara foi revolucionário na juventude, mas ele já tem um emprego, geralmente um emprego público, né? Ou o cara é muito rico já, desde de berço, né? Ele pode ter um discurso revolucionário, o que não quer dizer que ele seja coerente com esse discurso. O discurso do jovem revolucionário muitas vezes é sincero, né? O jovem realmente acredita, ele não percebe o quanto ele é tributário, o quanto ele é privilegiado, eles criticariam hoje, e ele diz que vão tacar fogo em tudo que vale a pena. É um pouco o problema lá dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma juventude meio desiludida, meio perdida, sem perspectiva de ser tão rica quanto os pais deles, que estão a fim de tacar fogo em tudo, né? Literalmente, acabar com as estruturas. Eles são anticapitalistas ao ponto de se fazer o seguinte questionamento. Se vocês tiverem sucesso, quantos de vocês vão sobreviver? Vocês jovens que não sabem nem encontrar um pé de batata no mato, né? Pouquíssimos. E outra, né? Eu sempre brinco assim, se for para sair na porrada, quem é que vocês acham que vão ganhar? Vocês, jovens de todinho, ou os caminhoneiros e os policiais? Então, às vezes, e foi um pouco o que aconteceu na Revolução, se não de 64, aqui no Brasil, de 68, né? Porque hoje em dia é óbvio que não ia dar certo, mas naquele momento ambos os lados achavam que podiam ganhar, né? Os revolucionários que buscavam uma outra ditadura é possível, e os que diziam, não, essa ditadura aqui ela é moderada, olha só o que está acontecendo ali no Chile, não sei o quê, vamos manter essa aqui porque ela tem mais perspectivas de nos levar a um desenvolvimento mais harmonioso com menos gente morta, né? Mas não, há aquele impulso de isso está tudo corrompido, né? Iníquo e vamos ter que destruir, vai ter que morrer muita gente, mas depois, no futuro, o futuro sempre é meio que visto próximo, mas às vezes é meio distante, será tudo melhor.
O conservador vai dizer, vocês já fizeram as contas? No juízo final, tudo vai ser ótimo. Mas, enfim. E todos estarão mortos. Bom, algumas pontuações aí. Primeiro, a Revolução Gloriosa. E por que se chama Revolução? Muito discordo do uso do termo Revolução para a Revolução Gloriosa, mas como ela traz alguns princípios do que seria o liberalismo econômico, que estava em gestação, um desses princípios é a destruição criativa, abrir espaço para a destruição criativa, porque se quebrar monopólio, se quebrar a questão, aquele nobre lá tem um monopólio disso, e isso é paralisante, isso não é criativo. Então vamos deixar que outras pessoas que têm talentos, que são empreendedores, possam competir com aquele nobre, para que haja, então, a destruição criativa. E é interessante que muitos revolucionários modernos sejam contra qualquer coisa que lembre destruição criativa, né? Sejam contra liberar mercados, abolir monopólios. O foco deles não é tão econômico nesse ponto. O foco deles é o Estado tomando conta de novo e proibindo a moralidade pervertida dos tiozões, vamos dizer assim. Sim, bom, mas de qualquer maneira, eles às vezes têm posições pragmáticas, os sindicatos, por exemplo, dentro do sistema que eles entendem como capitalismo, né? Chamam capitalismo, mas aí eles são para barrar qualquer perspectiva de destruição criativa. Eles são o antigo regime. E aí que eu quero chegar. Primeiro, essa lenda negra sobre o antigo regime francês. O antigo regime francês não era isso. O Estado estava ganhando espaço, a legalidade estava ganhando espaço no século XVIII na França, e isso vinha principalmente de Luís XIV. Essa briga de uma nobreza sanguessuga em relação aos burgueses, ela remonta ao século XVI. Era uma briga mais forte no século XVI, e que com Luís XIV ela vai se resolver. Quando Luís XIV diz o Estado sou eu, ele não quer dizer que ele vai ser lá o grande absolutista. Ele vai querer dizer que os nobres não competam, que os nobres não querem impor a ele, a partir de um colégio de nobres, a partir de uma concordata de nobres, uma aristocracia em que o rei é apenas uma peça dessa aristocracia. Então o rei passa a ser um árbitro real, e um árbitro real para permitir que as forças produtivas da França, na qual havia nobres e havia burgueses não nobres, pudessem também ter um espaço maior de competição e de empreendedorismo e todas essas questões que fizessem a riqueza da França ser maior. E claro, também há a questão de Versalhes, que a gente já discutiu aqui, porque é uma cidade apartada, a ideia da capital apartada, que era uma ideia cara a Pombal também. Pombal foi o primeiro a pensar Brasília, né? Ele queria uma capital no centro-oeste do Brasil, né? Capital para o Brasil, para a América Portuguesa. Botar o pessoal longe lá do Rio de Janeiro. Exatamente, tá, que depois vai ser repetido. E dos estados. Versalhes já tinha isso, mas deixa eu só terminar essa parte da Revolução para entender o seguinte. Tá, então, há sempre algo de reacionário no revolucionário. Eu vou buscar isso na Revolução Francesa, pelo seguinte: a Revolução Francesa, e o Sade satirizava isso muito bem, eu buscava imitar a natureza. A ideia, vamos voltar a um estado natural, ao homem natural, à natureza, havia um culto à natureza. Então, toda aquela pompa do antigo regime, todo aquele sistema daquelas arquias do antigo regime, incluindo a igreja e tudo mais, né? Era um edifício muito... um edifício que se lembrava Versalhes, né? Versalhes como um símbolo da opressão, desse edifício grandioso e todo esquemático, com seus jardins, com suas ordens, né? Vamos subverter essa ordem para que a gente volte ao estado de natureza. E, ao mesmo tempo, ele é extremamente moralista em relação a questões como sexualidade, porque via o antigo regime como devasso em termos sexuais. Então, tem toda uma prédica... Inclusive, a Marseillaise, né? Ela seria o extremo do machismo e do sexismo, né? Roubaram nossas mulheres e tal. Vamos lá... vamos à guerra porque pegaram nossas mulheres, nossos objetos, nossas posses. As mulheres são nossas posses, são nossa propriedade. Isso vai ter, inclusive, várias tensões no século XIX ligadas a isso, que vai dar no contismo, né, no positivismo. Bom, mas o que eu quero dizer é que, voltando àquela figura do edifício,
os conservadores prezam o edifício construído pela civilização, e os conservadores ocidentais têm um motivo extra para isso, tem um grande motivo para isso, porque é o mais belo edifício já construído, é o mais complexo, próspero e belo edifício já construído. Essa civilização ocidental, ela é muito mais avançada, até em termos de liberdade de expressão criativa e tudo mais do que os exemplos do passado. Eles prezam esse edifício, tudo bem, vamos melhorar o edifício, há problemas no edifício, vamos consertar, vamos fazer reparos, reformas, mas não vamos mudar os alicerces. Já essa busca do revolucionário por arrebentar os alicerces é a busca das ruínas do que estava embaixo desse edifício, é a busca de um passado. E hoje, isso com a estratégia do politicamente correto, do pós-modernismo, que é a nova estratégia do revolucionário, o revolucionário hoje está muito, muito focado no pós-modernismo, no politicamente correto, é também a busca desse passado mítico, de um passado em que não existia tantos conflitos e que não existia a liberdade de expressão, e não havendo a liberdade de expressão, também não tinha tanto conflito. Então vamos cancelar, vamos determinar o que pode ser dito, e esse pode ser dito, isso é bem típico do passado, das tiranias do passado. Isso pode ser dito ou não. União Soviética, claro, nós temos aí uma nova aristocracia. Não é a velha aristocracia, mas os métodos e tudo mais são de uma aristocracia. A aristocracia está reestabelecida. E ela era tão aristocrática no final, ela era tão conservadora aristocrática, no sentido aristocrático que se poderia emprestar ao conservadorismo, que ela não tinha uma liderança forte, ela não tinha um rei. O Brezhnev, a partir do Khrushchev, já é claramente isso, e é uma contestação ao stalinismo pela personificação que representava do poder representada por Stalin. Stalin se parecia com um rei, e era um rei de fato, dentro dessa aristocracia, e mais, ele vivia cortando cabeças de nobres, o que era perigoso ter um rei que lá pelas tantas resolvia cortar a cabeça dos nobres, resolvia fazer uma limpa na aristocracia. Então ele estabelece uma aristocracia que evita isso, que vai evitar isso. Pouca gente vai cair em desgraça realmente a partir do Khrushchev, e que vai dividindo o poder dentro da aristocracia. O secretário-geral do Partido Comunista, que é equivalente ao rei, ele não tem mais aqueles poderes todos, para que a aristocracia se mantenha e sem grandes sobressaltos. E era um regime, como Hobsbawm vai dizer depois, ele vinha dando mais ou menos certo, considerando a realidade da Rússia, não era uma coisa tão ruim assim, tão brutal assim. Mas era uma sociedade de aristocratas e servos. Porque quem não era aristocrata tinha uma relação de servidão, uma clara relação de servidão, e que a gente pode ver em Cuba hoje, ou na Coreia do Norte, onde quer que se veja, você vai ver uma categoria de nobres, de aristocratas e de servos, com uma grande maioria na categoria de servos, agora sem a prosperidade, sem dar certo como a União Soviética deu certo, como a Alemanha Oriental, em certa medida, deu certo, ou a Tchecoslováquia. Os exemplos do socialismo que deu certo ficaram para trás, foram superados. E a gente já viu aqui no outro programa que o socialismo é o passado da humanidade. Sociedades do passado, elas tendiam, sociedades complexas. Vamos deixar claro que a gente não está falando da tribuzinha isolada lá, estamos falando de sociedades complexas, povos agricultores, povos agropecuaristas, que formam sociedades complexas, porque há necessidade de você ter a agropecuária, a agricultura, para você fundar as sociedades complexas. E dentro das sociedades complexas, como a gente viu o Império Inca, o egípcio antigo, predominava algo que seria muito mais semelhante ao socialismo, a ideologia revolucionária de nossa, que quer a sociedade sem classes, mas que cria classes estanques, é muito mais comum na história, e que nós somos a exceção. Mas realmente permitir a destruição criativa é a exceção. E os conservadores do Ocidente, eles conservam justamente isso. Eles conservam a destruição criativa, eles conservam o processo em entender que o conflito entre ideias, ou seja, a liberdade de expressão, que já vem da Abadia de Beck, que a gente já falou aqui, lá do século XI, que a possibilidade de competição entre povos, entre as nações, entre grupos, entre pessoas, ela é muito proveitosa para todos, Essa prática da cooperação voluntária, que
que Adam Smith definiu muito bem. A cooperação voluntária, quanto mais livre for essa cooperação voluntária, já vimos aqui também, melhores serão os resultados para a prosperidade geral e para a distribuição de renda. Vamos lembrar que a Revolução Gloriosa tinha entre seus motivos esses ressentimentos, né, do povo, ao fato de que a renda estava muito concentrada na altura da Revolução Gloriosa e que depois, aos poucos, ela foi ficando desconcentrada e que hoje ela está bastante desconcentrada, a renda, no Reino Unido atual, na Inglaterra, mais até do que aqui. Portugal também teve esses reflexos, essa briga entre nobreza e burguesia, ela é patente no final do século XVIII, início do século XIX, e ela vai dar na Revolução do Porto, que vai dar em todos os equívocos da Revolução do Porto, inclusive, que levaram depois ao empobrecimento de Portugal e a perda, e essa separação, essa lamentável, que eu acho até hoje lamentável, separação entre Portugal, a América portuguesa e Portugal europeu. Tá? Mas, enfim, definindo então o que é o revolucionário conservador, muitas vezes o revolucionário é um saudosista, é um reacionário. Ele não quer construir um edifício propriamente novo, porque talvez no fundo ele saiba que não existem formas novas, não existem formas, em termos de engenharia social, não existem formas absolutamente novas. O que existe é você, a partir dos elementos que você dispõe, do que seja uma construção, você fazer construção e reformas na construção. É que existe dois tipos de revolucionário. O revolucionário em busca do novo e o revolucionário em busca do velho, né? Que pode nunca ter existido, na verdade. Então, o reacionário, ele reage a algo, né? Pode ser uma mudança gradual que está acontecendo, e ele reage querendo voltar a um estado anterior, idílico, perfeito, né? Isso pode ser bem confundido com a ideia do comunista, né? Que é uma sociedade agrária, que quer alguma coisa assim. Os ecologistas, às vezes, também têm uns grupos de vamos viver com o mínimo possível, né? E alguns até não propõem revolucionar, tipo, vamos sair fora, né? Nesse sentido, ele não é um revolucionário que quer reformar a sociedade, ele quer encontrar dentro da sociedade, ou fora dela, um espaço que ele possa voltar a uma origem, a alguma coisa mais natural, uma idealização, claro, do que é o natural, e assim por diante. E existe o revolucionário mais típico, né, que ele quer fazer uma coisa nova. E aí, de novo, né, essa coisa nova, como a gente já discutiu num outro programa, justamente o socialismo é o comum, né? E o ideal do socialismo marxista é o comunismo, que seria uma coisa muito difícil de imaginar como seria, né? E que, inclusive, impõe que tenha que extinguir a cultura da luta de classe, de uma exploração de classes por uma classe ou por algumas classes. Isso é bastante duvidoso que seja possível, né? Principalmente pela maneira revolucionária como era proposta, ou seja, a gente faz uma revolução, a gente cria uma nova ortodoxia que vai ter que ser intrinsecamente temporária. Isso é um plano muito mirabolante, né? Porque a ideia do Marx era a gente cria o socialismo e o socialismo vai dominar o mundo e dominando o mundo a gente pode extinguir com a cultura de exploração de classes. Difícil esse plano. Muito ambicioso, muito complicado. Será que dá certo? Dá para fazer projeto piloto? Já pode dizer, não dá para fazer projeto piloto. Por quê? Porque todo mundo vai atrapalhar, vai lutar contra, vai fazer boicote, né? E a culpa não é porque o sistema é ruim, é porque o boicote é que estragou. Existem vários projetos pilotos disso. É a teoria dos que defendem até hoje, né? Defendem lá a Venezuela, né? Vamos para o projeto piloto? Vamos dar um exemplo de projeto piloto? O identitarismo. Mas vamos para o projeto piloto. O identitarismo, vamos pegar um exemplo identitarista, do revolucionário identitarista de hoje, e vamos pegar um revolucionário do século XIX que foca na questão das desigualdades. Tá? Vamos no nosso campo aqui, que é um campo que eu conheço muito bem, conheço bem mesmo, né? E que o nosso amigo Jerônimo Teixeira também conhece muito bem, que é a literatura. Literatura no estrito senso, só que publica livros, né?
e tenta vender livros, né? Porque a gente está num sistema, né, capitalista e vende livro. Ou Fazer então, o livro bacana a gente consegue, agora vender os livros é mais não, difícil. mas às vezes você vende para o governo impõe lá, ó, você tem que ler esse livro Assim, aqui, tá? Isso solução estatal. acho que cerca de 50% dos livros vendidos no Brasil são vendidos para o Estado. O Estado vai botar as bibliotecas lá, escola, aquela coisa toda. Aí, pô, né? Essas coisas, né? O pessoal também tem, os ressentidos, eles, poxa, eu não quero competir na livraria, eu quero que o Estado mande ler meu livro. Eu acho que é mais negócio, é uma forma mais direta e mais rápida, né? Os revolucionários têm Os pressa. Sertões é um livro que teve uma publicação, acho que privada, muito grande, né? Então também tu bancar uma edição gigante pode ajudar a ter sucesso literário. Também, mas vamos lá. Então vamos lá para uma perspectiva. Eu vou fazer duas comparações assim revolucionárias ou de modelo assim de estudo de caso e da possibilidade de fazer, como é que você falou, uma experiência limitada aí, né? Vamos lá, identitarismo, livros, pô. Os brancos vendem mais livros do que os negros. Escritores brancos, desproporcional e tal. E aí eles falam, tem uma invisibilidade do autor negro e tal, aquela coisa. Beleza, não tem problema nenhum. Mas se eu publicar um livro, eu vou ser chamado de branco, se fizer sucesso. Se eu for vítima de violência policial, eu vou ser apresentado como negro, né? Tem isso. Tá bom. Então, eu vou dar duas soluções bem rápidas que você pode fazer, bem fáceis, né, de fazer e rápidas, né? Uma é vamos disputar isso dentro da livraria, a gente põe uma lei agora que toda vez que o Regis for lá e comprar um livro de um escritor branco, e se for homem, é dobrado a pena. Ele vai ser obrigado a levar outro livro de um escritor negro. Tem que levar para casa, é obrigatório. Se você vai ler ou não... se você lê ou não, né? Se é Machado de Assis. Não, Machado de Assis não pode. Então, não basta que ele seja negro, ele tem que fazer toda uma defesa, ele tem que ter um componente étnico. De minorias, não vale o fenótipo. Não. Ele tem que ter o fenótipo e tem que ter a etnicidade. Não basta ter o fenótipo, tem que ser um Machado de Assis militante. Se for o Machado de Assis, ele não é militante, então ele não serve. Era crítico, mas não era. Então tem que ser. Não, vai existir, claro, que um conselho, um sindicato e tal, dos autores invisibilizados por essa sociedade branca, racista, não sei o que e tal. Que para se justificar vai ter que dizer que é muito oprimido, né? Exatamente. Se tiver sucesso vai dar problema. E que vai ter, sei lá, seu índex, né? Vai ter esses autores aqui vão entrar na lista aqui dos que tem que ser obrigatoriamente levados. Se você comprou. Eu comprei aqui o livro do João Paulo Cuenca, então, embora o João Paulo Cuenca seja de esquerda, mas não importa, ele é branco e é homem, então obrigatoriamente eu tenho que levar o livro do fulano de tal, paguei R$40 no outro, vou ter que pagar R$40 no outro, tem que gastar 80, levo os dois para casa, leio o que eu quiser, né? Mas, obviamente, dá para adotar que não seria uma experiência muito boa, então eles vão preferir que o Estado compre, né, esses livros, o Estado vai lá e compra esses livros, bota nas bibliotecas, botar nas bibliotecas não é suficiente, o Estado bota no Enem, que lá estabelece que no Enem vai cair como tema da redação, ou seja lá, como tema de prova, que você vai ter que ter lido aquele livro. Ora, o que vai acontecer? A gente já pode prever o resultado da experiência. É muito fácil. Nós já vimos isso acontecer. Já vimos isso acontecer muitas vezes. É só lembrar da Embrafilme, né? Quando os cinemas eram obrigados a botar metade do conteúdo nacional. Quer dizer, isso destruiu o cinema brasileiro e destruiu a reputação do cinema brasileiro, que demorou décadas para ser reconstruída. Porque você associa isso à ruindade. Você está emprestando valor a um livro escrito pelos brancos. Você está dizendo, isso aqui vale tanto que para levar isso para casa você tem que pagar o dobro. A gente tem um exemplo agora. E se você impor isso por Estado, deixa eu só concluir o raciocínio. Se você impor isso por Estado, vai piorar a situação, porque vai ser chapa branca. Então, tudo que for passar, se a experiência for implantada, tudo aquilo que for escrito por brancos vai passar a ser, como é que se diz, vai passar a ser uma contracultura, e uma contracultura valorizadíssima, porque ela é proibida, porque ela foi relegada, porque ela passa a ser o oprimido.
E passa a ser oprimido porque vendia mais, porque era mais lido. Então, você passar a ser oprimido porque você vendia mais, é a melhor propaganda que alguém pode querer. Eu não vou valorar, e eu sei que isso não é. A gente sabe muito bem, eu, você, Regis, sabemos, que nós não vamos associar a venda de livros ou preferências de leitura à qualidade do que foi escrito. Não existe, absolutamente não existe essa relação. São mais lidos os que são melhores e são menos lidos os que são piores. Não, tem muita porcaria que vende muito e tem muita coisa boa que não vende. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas a quem nós vamos encarregar de definir isso? Subjetividade. E isso parte, e aí Jerônimo Teixeira tem toda a razão, do ressentimento. E o ressentimento não tem lugar, ele pode estar na direita, pode estar na esquerda. Tá? O revolucionário tem, a ideologia revolucionária é uma ideologia do ressentimento. Eu tenho ressentimento contra aqueles caras porque eles vendem livro. Ou porque eles são lidos, que é a pior coisa. Né? Eles têm atenção. As pessoas dão atenção ao que eles escrevem. Agora eu vou pegar vamos fazer um experimento a partir do revolucionário do século XIX. O revolucionário do século XIX ele não via esse negócio de identitarismo. O Marx, inclusive, era racista, bem racista. Né? Principalmente contra os negros. Mas então ele vai ver a partir de uma ideologia de classes. Beleza. Então existe aqueles caras que vendem pouco e que tem que conseguir um emprego público, tem que ter funcionário público para poder escrever, e ainda tem que pegar parte do salário dele para ajudar a publicar o livro. Que a editora nenhuma quer, então ele vai ter que ele mesmo imprimir aquela porcaria. Porcaria não no sentido, pode ser uma coisa muito boa, mas do ponto de vista do público não foi aceito. Aí então tem um ressentimento deles e vamos resolver isso aí. Ou pela livraria. Então a livraria vai definir o seguinte, olha, se um livro vendeu 100 mil exemplares, você para comprar o 100.001, você obrigatoriamente tem que comprar outro livro que tenha vendido até 100 exemplares. Se você vendeu 1 milhão de exemplares, você tem que comprar 2 livros que tenham vendido até 100 mil exemplares. Então, um best-seller você vai ter que levar uma cesta de livros juntos de autores que não conseguem vender 100 exemplares, que nem a mãe leu. Não estou dizendo que era uma porcaria, às vezes a mãe não leu porque a mãe não queria ler, às vezes é uma obra-prima. Estou valorando a qualidade do que está escrito. Mas imagine essa solução. Isso é um selo, seria um carimbo de que aquilo é muito ruim. Não existe hoje o fato de você vender 100 exemplares ou vender 10 milhões de exemplares, não dá um selo, o 10 milhões é muito bom, o 100 exemplares é muito ruim. Não existe esse selo. Às vezes, pelo contrário, a crítica até diz que, poxa, esses best-sellers são uma porcaria. Mas a partir do momento que você obrigar o cara a levar, ele foi na livraria para comprar o que vendeu 1 milhão de exemplares. Se ele for obrigado, ele vai colocar o selo porcaria no outro e não vai nem abrir, de raiva. Se o Estado fizer isso, piorou a situação. De novo nós caímos. É o Estado chapa branca e aí o cara passa a ser subversivo. Imagina você transformar Augusto Cury em subversivo. Augusto Cury já vende muito, já é muito repercutido, já faz as cabeças do brasileiro. Até, a meu ver, mais bem do que mal. Gosto do Augusto Cury. Mas imagina, ele vai passar a ser um deus, ele vai passar a ser uma entidade sobrenatural. Augusto Cury já tem um apelo de venda muito bom, ele já agrada as pessoas. Imagina o quanto ele vai agradar se ele for subversivo. Se você for obrigado a ler o livro do cara que só ia vender 100 exemplares, e o Augusto Cury você tiver que comprar escondido. Ou nem na internet, sei lá. Então, essas experiências e estudos de caso mostram que a ideia revolucionária, que é baseada no ressentimento, que resolver o ressentimento via um mecanismo de Estado, via uma revolução, via a tomada do poder, não vai dar no resultado que o ressentido esperava. Então, o ressentimento ele ocorre também entre os que estavam no poder antes, né? Exatamente. Muitas vezes até as mudanças podem beneficiar aqueles que estavam no poder antes, só que num primeiro momento ele só vê as desvantagens. Eu não tenho mais esse privilégio ou direito, né? E assim por diante. Nós, hoje em dia, temos uma situação muito engraçada, porque a ordem estabelecida, o status quo é
uma vitória, digamos assim, da esquerda. Então, a esquerda são os resistentes, né? Porque uma série de mudanças, às vezes propostas por líderes deles, por exemplo, o Fernando Henrique aqui no Brasil, era um líder de esquerda que fez algumas reformas para que o estado de bem-estar social à brasileira pudesse se preservar e melhorar. Ele era insustentável, e o Fernando Henrique, com defeitos também, ele tentou privilegiar aquilo que dava para salvar, né? Mas ele nunca foi um cara de direita, um liberal, um anarco-miguxo, né? Mas não. Também não foi revolucionário na prática. Na prática não foi revolucionário. Ele não destruiu o edifício. O que eu estou tentando dizer? Fernando Henrique, ele estava tentando salvar um modelo de estado bem-estar social que no Brasil estava numa armadilha, né? E aí ele é associado a Reagan e Thatcher, que realmente eram, digamos assim, neoliberais. Neoliberal é um xingamento, né? Mas enfim, a própria Thatcher, o Reagan não é tanto o caso, mas o que a Thatcher está tentando fazer? Ela está tentando acabar com o estado de bem-estar social na Inglaterra? Não. Ela está tentando manter ele sustentável. Claro que nisso ela confronta muitos privilégios que estavam levando as comunidades que tinham esses privilégios à ruína. O próprio beneficiário do privilégio estava sendo prejudicado. A gente poderia fazer uma questão aqui espinhosa, né, dos privilégios no Brasil de algumas corporações, ou delas em geral, de servidores públicos, né? Claro que todos vão dizer, não, a minha não é tão privilegiada e tal, mas... Privilégio é merecido. Então ninguém vai abrir mão, né? Ninguém vai abrir mão do seu retalho fedido, do cobertor curto e já em frangalhos. Mas é evidente que algumas mudanças, periódicas inclusive, são necessárias. Isso é ser revolucionário? Não, né? Isso é ser conservador? Talvez, né? Mas a tendência é que haja uma resistência. Quem está, mesmo que numa situação ruim, é muito comum que, se não tiver horrível, ele queira manter, que é o ruim conhecido contra o possivelmente bom, mas que pode ser também pior, ou que bom ou não vai ser, eu vou ter que mudar. Tipo, não quer mudar para morar numa cidade tal, uma outra cidade? A tendência do brasileiro e da maioria das pessoas é não. Em outras culturas, as pessoas são mais abertas a, por uma oportunidade de emprego, mudar de cidade, por exemplo, né? Mas isso também separa muito, não apenas a questão do conservador ou do revolucionário, de uma espécie de temperamento da pessoa que é mais aberta a desafios e a mudanças. A maioria de nós não é muito aberto a isso. A maioria de nós não vou dizer nem revolucionário ou conservador, a maioria de nós é comodista, né? Isso é o básico do ser humano, é um certo comodismo. Às vezes é um comodismo inacreditável, porque a pessoa realmente está na lama, está no pântano, está na merda, né? E ela não quer mudar. Não sei, sempre fiz assim, não vou mudar. Projetos piloto houve, inclusive, de socialismo. Um exemplo de projetos pilotos muito interessantes, com resultados muito curiosos, inclusive nessa questão do conceito do que é homem, mulher, família, foram os kibbutz, né? Em Israel, com resultados muito importantes, não apenas positivos, mas que realmente eles permitem até observar como pessoas muito comprometidas em buscar um resultado, na prática foram vendo que aquelas ideias abstratas, quando colocadas na prática, geravam algumas coisas interessantes, mas na prática também elas forçam muito a barra daquilo que é o normal ou natural, ou até o equilibrado do ser humano, que é um certo questão de papéis, a complementariedade dos sexos, por exemplo, a estrutura mínima da família, né? A ideia da família como vários núcleos interligados numa comunidade rural, né? Tudo isso são pontos de equilíbrio, equilíbrios de Nash, vamos dizer assim, que são imperfeitos, às vezes são ruins, mas que não é por acaso que eles se formam.
há coisas há tipos de equilíbrios aí que precisam ser corrigidos ou combatidos, sim, né? Claro que há. Mas há muita coisa aí que precisa ser entendida como uma espécie de, olha, é uma tendência não só natural, mas positiva, e que não dá para explorar muito, querer inventar do zero, que, enfim, daqui a pouco poderá ser possível, a gente pode até daqui a pouco fazer uma engenharia genética, social, psicológica, mais a fundo, mas ainda assim a recomendação não muda todo mundo ao mesmo tempo, faz um projeto piloto, vê o que tem de bom, o que tem de ruim, né? Ver o que teve de sabotagem nos resultados ruins, pode haver isso também, né? Eu acho que as críticas dos socialistas que dizem que houve boicote, que houve tentativa de sabotagem externas e internas, têm fundamento, mas, ao mesmo tempo, não se dá para acreditar assim muito idealisticamente nas propostas. Mas a ideia era boa, então se deu errada porque foi falha de execução. Não, às vezes era falha de concepção também. Então, o conservador, eu acho que vai ter muito esse caráter um tanto murrinha de dizer, mas os números não mostram isso. Não estou dizendo que não é válido, mas é uma mudança muito radical, com muitos riscos, e para a gente fazer isso, a gente precisa ou ter uma necessidade muito grande, ou alguns indicativos bem fundamentados. Não vai ser um tiro no escuro, vamos dizer assim. Atualmente, em 2021, a gente está fazendo uma experiência muito gigantesca e um pouco maluca, que é a seguinte: as vacinas de mRNA, de RNA mensageiro, elas são um desenvolvimento de quase 50 anos, talvez, de pesquisas, né? E que são muito promissoras. É muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco assustador que se faça isso já em massa, né? Então, sem ter feito os estudos de longo prazo, provavelmente são mais seguras do que as vacinas que já se tinha antes. Mas, ainda assim, não é assim que nós costumamos fazer. E agora, em 2021, a gente vai fazer com grandes populações aquilo que a gente normalmente ia fazer com projetos piloto. A ideia, a gente precisa. Então, é esse equilíbrio, né? Olha, situações inesperadas que geram necessidade podem justificar riscos extremos, riscos incomuns, né? Mas, ao mesmo tempo, no mais das vezes, também há o risco de se querer tacar fogo nas bases da sociedade. É o problema lá do pessoal anticapitalista, que se eles tiverem sucesso, eles vão morrer. Eles próprios, inclusive, vão ser os que vão morrer primeiro, né? E a questão também da tendência natural de resistência às mudanças. Então, é um equilíbrio difícil. E o conservador, ele tende a ser identificado com aquele que resiste às mudanças. Mas se a gente observar na sociedade agora do século XXI, quem mais resiste, serei resistência, são o pessoal de esquerda. Exatamente. Eles resistiram duramente ao Trump, né? E ao Bolsonaro. E olha, quem é revolucionário e quem é conservador nessa história? E em que sentido? Sim. Né? Tá, Esses termos conservador e revolucionário dependem muito de onde tu está olhando e se tu está defendendo um privilégio ou um direito. Então, o pessoal da resistência atual, né, eles defendem privilégios, que eles chamam de direitos, para dizer que são de todos e não são de todos. É de um grupinho, muitas vezes, bem específico, galera urbana, né, e ligada ao Estado, né? Esse pessoal, inclusive, aqui no Brasil nós temos a questão do MD Bistão, né? Esse pessoal está sempre no poder, né? E eles uma hora vão apoiar o revolucionário, entre aspas. Eu sempre digo assim, se tu quer fazer reformas no Brasil, tem que mostrar para o MD Bistão que vai ser vantajoso para ele. Esse é o segredo do sucesso no Brasil, é mostrar, cara, vai ser um pouco tenso no início, mas vai ser bom ao longo prazo. Vocês vão poder ganhar mais. E será feito com prudência. Eu acho que o MD Bistão tem um componente conservador interessantíssimo. Agora, eu queria só para tentar... Não, mas eu queria que tu falasse do MD Bistão como um caráter conservador, porque é difícil de argumentar nesse sentido. Eu mesmo tenho muita resistência a reconhecer que o MD Bistão é um caráter moderador aqui, que evita explosões. Sim, olha, porque o povo é muito... Nossa Senhora, né? Quer dizer, eu prefiro um MDBista do que um revolucionário brasileiro. Porque o revolucionário brasileiro costuma levar o ressentimento às últimas consequências. Aí é que eu vou chegar. De que lado esteja.
Porque o que acontece é que hoje nós temos o chamado ressentimento de direita, que é visto como ódio de direita, que na verdade ele se diz conservador, o cara se diz conservador, mas ele tem a mesma referência do ressentimento do de esquerda. Por quê? Porque ele parte do pressuposto de que a esquerda tomou o poder completamente a partir da Constituição de 88, que Fernando Henrique foi um governo comunista, que Lula foi um governo ultracomunista, certo? E de que e a partir da percepção absolutamente correta de que as corporações que tomam conta do Estado são ideologicamente de esquerda, se identificam como de esquerda, porque os sindicatos deles se identificam como esquerda, a magistratura se identifica como de esquerda, enfim, a OEB conheço essa turma. Eles oficialmente eles são de esquerda. Eu vejo eles muito conservadores na forma deles de viver, mas tudo bem. Eles dizem que são de esquerda, progressistas, né? Muito bem. Então, esse cara da direita, ele vai ter esquerda caviar. Ele vai ter uma percepção de que esse chegaram ao poder, e aí ele passa a ter ressentimento, e aí ele passa a ser, sem se dar conta, ele está sendo revolucionário, porque ele quer destruir o status quo, ele quer derrubar o status quo, ele quer derrubar o edifício do status quo, que foi feito por MDB. É o revolucionário do WhatsApp. Aquele cara que é o PCdoB, PSOL lá, o cara, eu sou promotor público, mas eu sou PSOL, eu sou o direito achado na rua, aquele negócio todo, tá? Ele está habitando um edifício que não foi ele que fez. O fato dele estar habitando, agitando a bandeira do PSOL da janela dele, não significa que foi o PSOL que fez o edifício que ele está. Que se fosse, ele estava na Venezuela. Edifício de classe média alta. Quem construiu aquele edifício foi o MDB. Quem fez aquele edifício, inclusive a Constituição de 88, foi toda do MDB. Do MDB na época. Então, foi o Ulisses Guimarães que jogou lá, né? Era o próximo. Então, o MDB ele não tem popularidade, mas em termos de moderação, ele é uma força a ser reconhecida como positiva. E em certa medida conservadora, mas ao mesmo tempo falta um elemento ao MDBistão, e aí você chegou bem no ponto, que o conservador ele não é um reacionário. E não sendo reacionário, ele quer mudanças, ele quer melhorar, ele quer fazer reformas no edifício, ele quer tornar o edifício mais sólido, ele quer reformas para a solidez do edifício, para a prosperidade do edifício, para que o edifício se mantenha em pé. E isso talvez o MDBistão peque aí, em se opor a toda e qualquer mudança, com medo de que perca algum privilégio, que perca alguma coisa, que perca seus ganhos em função disso, que são legítimos, né? Porque são ganhos arbitrados. Eles foram arbitrados numa sociedade livre, de voto livre, de livre expressão. Esses ganhos foram arbitrados ao longo do tempo, de uma maneira bastante interessante. Agora, então o que caracteriza o revolucionário, seja ele de direita e de esquerda, aí vamos falar em revolucionário de direita, ou seja, aquele que quer destruir o edifício, ele pode ser de direita quanto ele quiser, ele pode se dizer conservador quanto ele quiser, mas conservador ele não é, porque ele quer destruir o edifício que está lá, então não pode ser conservador. E ele é reacionário, ele quer voltar a um tempo passado. Há um tempo passado em que os comunistas iam para o paredão, ou coisa parecida, em que essa turma não tinha vez, ou que estava no exílio, seja lá o que for. Então eu vejo muito isso. O que caracteriza o revolucionário é o reacionarismo. Por quê? Porque quando você tem um edifício de pé na sua frente, você vive dentro daquele prédio, você não tem como imaginar formas novas. O próprio comunismo do Marx, ele remete a um tipo de retroutopia que nós temos, é uma retroutopia de que as sociedades primitivas teriam aquela harmonia, é a utopia dos Thomas More. O Thomas More já tinha escrito utopia quando Marx nasceu. Há 3 séculos já existia utopia quando Marx nasceu. Então, você não criou formas novas. Ou você criou uma nova aristocracia, ou você criou uma sociedade comunal retrotópica, porque ela nunca existiu assim, mas a gente acha que existiu assim. É uma referência, está na Bíblia até, no Atos dos Apóstolos, uma sociedade comunitarista, que lembra um pouco esse comunismo, e que os bogomilos, os cátaros, e depois o Thomas Mintzer, uma versão já mais moderna, no século XVI, vai tentar implantar por essa inspiração bíblica, né? Enfim, o próprio Éden, né? O próprio Jardim do Éden é um lugar, ele está situado num tempo e espaço para efeito da narrativa, né?
E ele é um lugar idílico, ele é um lugar onde não há aquela serpente, né? Não é A serpente. a serpente, mas a serpente é o outro. O serpente não sou eu sou o bonzinho que vivo harmonicamente com os meus. Mas na verdade eu estou sendo movido absolutamente pelo ódio, pelo ressentimento, pela raiva do que aí está, pelo ódio do que aí está, do ódio do edifício com a forma como se construindo, com uma profunda insatisfação, mas não uma insatisfação que quer melhorar o edifício, mas que não admite outro caminho senão destruir aquele edifício para voltar, na verdade, para a ruína que está sob ele, a ruína que se esconde sobre os escombros do edifício. O Jardim do Éden é uma metáfora engraçada porque, de certa maneira, eles estavam numa gaiola dourada. Então, comer do fruto da árvore do conhecimento, que eles percebessem que estavam numa gaiola dourada. Se eles nunca tivessem comido da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não saberiam que estavam com bichinhos de estimação, vamos dizer assim, né? Então, de certa maneira, eles tomam o livre-arbítrio, exercem o livre-arbítrio cometendo bobagem, né? E aí criam todo o percurso, a saga da humanidade, mito da saga da humanidade, buscando, então, conhecer efetivamente. Agora criou-se uma nova exigência para o ser humano, conhecer. Muitas vezes a crítica, né, ela nos leva a identificar erros, falhas, ou às vezes delirar erros, né? Tu vê como errado uma coisa que tu não entende direito, é muito complicado, deve ser roubo, né? No Brasil a gente tem muito essa cultura, né? Se tem alguém que faz sucesso, de quem que ele roubou, né? Tem essa ideia vira-lata ao extremo, né? Mas que há problemas... Vira-lata e ressentida. Isso é a expressão de ressentimento. Se o cara se deu bem é porque roubou. Então, quer dizer, eu sou bonzinho, eu fiz tudo certo, eu fui honesto como se tivesse sido. Como se tivesse sido. E aí, então eu fui passado para trás, eu fiquei pobre porque eu sou honesto. Mas o problema, não só no Brasil, né, mas no estado de bem-estar social ocidental, é que a ideologia mais bem-sucedida, não necessariamente a que realmente as pessoas acreditam, diz que os ricos estão explorando os pobres e que poderia ser muito melhor. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas, ao mesmo tempo, tu vai verificar, por exemplo, nós dois somos servidores públicos, né? Colocam muita responsabilidade em nós por sermos as sanguessugas, né? Que o carrapato ficou maior que a vaca. E é verdade, né? Mas sempre foi assim. Só que a questão isso é atávico. Todo mundo reclama do carrapato. Bom, os funcionários públicos não gostam muito de reclamar. Mas nem todo mundo... Não, o funcionário público diz que o carrapato não é ele. O funcionário público diz que o carrapato não é ele. Ele diz que são as grandes corporações, que é o judiciário, não é o servidor público. Eu sou servidor público que nem tu, ele diz, não são os professores, no teu caso não vou dizer o que tu é. Mas enfim, é o judiciário é que não sei o quê, que não se submete, que tarará. É verdade, em parte é verdade. Mas a questão não é só. Se tu for ver o tamanho do custo do Estado sobre a sociedade brasileira, devolve alguma coisa, mas devolve caro e com problemas, né? Sim. Qual é o tamanho adequado do Estado no Brasil? Eu até às vezes defendo. Não é de... Às vezes defendo. Sim. Às vezes defendo. Olha, talvez o Estado devesse ser maior ainda do que é. Só que até para aumentar o Estado, tu tem que deixar a sociedade criar a riqueza necessária para o Estado, então, tomar uma parte dele e retribuir. Porque se esse Estado começa a tomar muito precocemente, ele inibe o crescimento dessa sociedade. O Estado precisa da sociedade para poder ser grande, forte e ajudar. Mas se ele cresce muito precocemente, ele inibe. Então, nós temos essa dificuldade. Então, eu não tenho nada aqui de contra o Estado. Eu só digo, olha,
A gente tentou fazer um Estado meio de cima para baixo, que vai fomentar o crescimento, e acabou lá pelas tantas fomentando e depois atrapalhando. E a gente vai sempre nesses voos de galinha, né? Cresce um pouco e aí trava. Trava porque aquilo que estava sendo usado para crescer exagerou a dose e acabou levando a um refluxo da expectativa. Que é ser conservador ou ser revolucionário em relação a isso? Eu não estou interessado no rótulo nem de conservador e nem de revolucionário. Eu estou interessado no rótulo de, mas isso funciona? O que nos leva a acreditar que essa medida vai ajudar ou vai atrapalhar? Eu acho que é isso que é o lado empirista que eu disse, que é associado, então, ao conservadorismo, como doutrina política, vamos dizer assim, ideológica, em oposição ao revolucionário. Mas não há uma oposição necessária entre o ser conservador e ser revolucionário. E, historicamente, se for observar cada caso concreto, vai ver, olha, o pessoal tinha uma noção de mudanças que muita gente concordava, só que quando eles implementaram as mudanças, se criou uma nova estabilidade. E aí aquele mesmo cara que era revolucionário passou a ser radicalmente conservador. E, enfim, essa distinção ela é complexa. Eu volto àquela minha origem do início do programa, ou seja, eu me identifico como conservador pelo meu caráter empirista, ou seja, tem que observar a realidade e ver se funciona, o que tem que ser conservado, ou se tem que mudar, como a gente vai fazer essa mudança. Então eu me identifico como um conservador aberto a mudanças, a reformas e até mesmo a revolução. Se for o caso, a gente pode tacar fogo em muita coisa uns nos outros, né? Mas dificilmente vale a pena. Isso geralmente leva a destruir e não a construir. Ou, enfim, fica a terra prometida para os que sobreviverem, né? Exatamente. E é por isso que no Brasil, veja que a atitude dos conservadores, conservadores mesmo, tá? Não tão dados ao ressentimento. O ressentimento está em todos nós, claro. É uma paixão sentida como paixão. Não vamos dizer que nós não somos apaixonados, os outros são. Isso seria pretencioso. Tá, agora, nós falamos o tempo todo em reformar o prédio. A gente está vendo que o prédio está com problemas e com problemas graves, com vazamentos, com rachaduras e tal, e queremos reformar. Mas nós não queremos botar o prédio abaixo, nós não queremos implodir o prédio. Nós não achamos que a melhor solução seja por aí. Né? Então, os revolucionários no Brasil aqui ou querem botar o prédio abaixo ou querem deixar, na maior parte do tempo, eles se ocupam de deixar o prédio como está, sem reformas, sem ser reformado, na esperança de que ele rua sozinho, porque ele vai ruir sozinho. Deve ser essa esperança, né? Aquela coisa granchista, né? Deixa a coisa ruir por dentro, deixa a coisa implodir aos poucos. E implodindo. Mas enfim. Mas geralmente é assim que funciona, né? Tu não consegue fazer uma grande mudança se não houver uma percepção de que está muito, muito ruim. Exatamente, piora para depois, né? A gente vê... às vezes a melhor maneira de deixar piorar é dizer, tá bom, então faz aí do jeito que tu quer. Infelizmente, em relação a estados, é muito complicado, porque eu brinco assim, sempre dá para cavar um alçapão no fundo do poço. E não raramente se cavam muitas covas também no fundo do poço. Então, até onde vai, por exemplo, a Venezuela? Parece que é um poço sem fundo. Né? Não, ela vai até o ditador morrer de morte morrida natural. Mas o ditador é um pretexto para um grupo de militares públicos que usam ele como fantoche, na verdade. Né? Eu não vejo o problema da Venezuela no Maduro ser horrível. Não. O Maduro é o fantoche ideal de uma aristocracia, elite, de uma nova aristocracia, de uma nova aristocracia de servidores, né? Tá aí, o quanto o Brasil é assim, o quanto os Estados Unidos é assim. O problema é que, olha, os Estados Unidos têm problemas graves, mas eles estão muito melhor do que nós. Nós temos problemas graves, mas estamos muito melhor que a Venezuela. Eu não sei se a Venezuela pode dizer, nós estamos com problemas graves, mas estamos melhores que não sei o quê. Mas depende de quem tu é na Venezuela também. Aquilo que o esquerdista diz, a quem interessa isso, né? Bom, na Venezuela tem muita gente que diz, olha, se não fosse esse regime, eu não ia ter isso, não ia ter aquilo, né? Então,
Há também a questão da defesa de privilégios, que é um fato, né? Tu questionou lá Versailles, né? Versailles nem tanto, mas questionou o absolutismo francês dos Luíses, né? Olha, o que se costuma dizer classicamente sobre isso? O Luís XIV, inicialmente apoiado por cardeal, não me lembro mais o nome, né? Ele foi colocando a nobreza para o canto. Alguns assumiram funções de empreendedorismo, vamos dizer assim, mas muitos ficaram nas formas tradicionais, no puro e simples privilégio. Isso foi... O Luís XIV teve um reinado, eu acho que de 70 anos, né? O 16 se não me engano, neto dele, não filho. Neto. O 15, aliás, é o neto dele, e o 16 também não é filho do 15. Mas foi muito tempo um modelo que até se pode dizer que deu bastante certo, né? Mas lá pelas tantas também deu errado, né? Deu errado, e a forma como eles solucionaram foi mais explosiva e mais destrutiva. Eles não conseguiram fazer uma transição. Eles tentaram. Mas em termos históricos, Regis, se você olhar para trás da perspectiva histórica, a França de 1888, 1789, 1789, a França era um belo edifício. Era um belo edifício. Tinha colônias no mundo inteiro, tinha comércio, tinha... Não, aí ele já tinha perdido, né? Não, 1789, não. Ela tinha perdido a Louisiana, tá? Isso. Tá, mas ela tinha muita coisa ainda, era um grande edifício. Era um grande edifício. A Inglaterra que vinha indo mais rápido, e esse era um grande problema também, que aí o edifício ficou feio em vista do edifício vizinho, que era o edifício vizinho referência há muitos séculos, né? Reados 100 anos foi função disso. Mas só para tentar concluir o programa, eu acho então que é isso, quer dizer que nós não negamos, nós conservadores, nós não negamos que todos nós tenhamos insatisfações, que todos nós temos ressentimentos, mas que os ressentimentos são como os apetites. Sem eles a gente não sairia da cama. Mas há que se moderá-los, há que se arbitrá-los, há que ter prudência na administração dos apetites, dos desejos. Agora, isso que tu falou aí da Inglaterra como um modelo que estava crescendo muito mais e tornou o edifício belo em feio, por contraste, né? É um pouco a nossa situação atual. Se tu olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, e no Brasil também, todo mundo está olhando para o edifício chinês, que tem um pouco de ilusão, ou muito de ilusão aí, mas o que o Partido Democrata e boa parte do Partido Republicano está querendo fazer? Uma revolução cultural com muito mais autoritarismo, imitando um modelo ditatorial, né? Da China. Vamos ver se a gente consegue ser tão forte quanto eles. Bom. Só que eles estão passando agora nos Estados Unidos pela versão deles da Revolução Cultural do Mao na China, com uma forte repressão à liberdade de expressão. Aí eu estou... Aqui é uma provocação. Então nós somos os reacionários de uma liberdade de expressão que, na verdade, talvez nunca tenha existido, e a gente está resistindo a mudanças que são necessárias. Eu tendo a pensar que não. Até porque a China, ela sempre é o líder mundial, com exceção de 100, 200 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que avança, ou relativamente a outros recua concretamente, porque várias vezes ela fez alguns recuos. Eu não acredito que seja um modelo a ser copiado. Mas se tu analisar por essa questão do edifício feio e bonito, o Ocidente tem uma ideia de liberdade, de indivíduo, que não tem nem na Rússia, nem muito menos na China, mas no momento o edifício que os políticos estão olhando com muita atenção olha, na China eles mandam muito e ninguém reclama. Como é que a gente faz a mesma coisa? Eu tenho medo de ser a resistência desse impulso, mas enfim... ser conservador ou ser revolucionário depende muito de onde é que tu está olhando. No momento, então, nós somos os conservadores reacionários contra uma escalada... não, reacionário não. Eu não me classificaria de reacionário. É que depende, né? Porque as mudanças estão aí.
a censura do pensamento está aí. E nós é que sim. estamos dizendo. Nesse sentido, claro, a gente vai se Por isso que transformando. o que eu estou tentando fazer é dizer assim, olha, progressista, revolucionário, mesmo reacionário, não podem ser vistos por si como pejorativos. Tu tem que ver o que está acontecendo e em relação a que tu é resistente ou em relação a que tu é até mesmo reacionário. Bom, aí, para uma última coisa que falta dizer, que eu me vejo como conservador, é a ideia dos valores que resistiram ao tempo. E aí não estou falando de valores econômicos, mas com princípios morais e de organização social que resistiram ao tempo. Você deu o exemplo atrás da família nuclear e tantos outros exemplos que passaram no teste do tempo e passaram muito bem, resultaram em sociedades livres, prósperas, enfim, e comparativamente com a história. Então, eu acho que a gente tem que preservar esses valores. O nosso ressentimento, eventual ressentimento, ele não deve se voltar contra esses valores. Deve se voltar contra problemas na estrutura de edifício que precisa de reformas. Sempre vai precisar de reformas. Não existe um prédio que não vai precisar de reformas. Né? Alguma reforma ou muita reforma. No caso do Brasil, bastante reforma. Até porque o MDBistão ele é o síndico conservador do prédio, mas ele é um síndico muito leniente na questão das rachaduras. Ele permite muitos vazamentos, muitas rachaduras, permite muitas distorções, muita coisa errada. Então ele enfraquece um pouco o edifício ao não dar a manutenção adequada. Mas reconhecer no MDBistão essa tendência MDBista, alguns valores que devem ser caros a nós e que nos trouxeram até aqui, que nos permite estar aqui e não é tão ruim. O Brasil de hoje está longe de ser um inferno, embora, claro, nenhuma sociedade, nem a Noruega, nem a Dinamarca são o paraíso. Na linha dos valores tradicionais testado pelo tempo e pela história, uma delas é de que ali a hora do meio-dia é a hora do almoço. Eu estou ouvindo uns ruídos aí na tua casa que estão chamando. Está na hora do almoço já. E está na hora de a gente encerrar o programa, porque a gente já está com 1h22. O princípio... Eu ouvi uns ruídos revolucionários aí. O princípio da prudência nos diz que é provável que nos próximos 10 anos nós estejamos vivos e que a gente possa fazer outros programas com variações sobre esse tema. Não precisamos querer esgotar tudo hoje. Grande abraço, meu cara. Próxima.